Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vim trazer para vocês duas ferramentas que eu utilizo bastante no meu dia a dia aqui, principalmente para poder ter uma referência da minha semana de operações, como ela foi, como eu estou me sentindo, quais foram os pares que eu operei de maneira geral e também para que vocês vejam outros conteúdos que eu salvo por aqui. Então a primeira delas é o Notion e também o Miro. Vou começar por aqui no Miro, onde é mais um mapa mental para eu visualizar a semana como um todo. Vocês podem ver aqui que tem várias delas, tá? E eu gosto de salvar aqui basicamente para que eu entenda os dias da semana. Então eu sei que nessa semana são operações do dia 25 ao dia 29. Essa é a semana 13 que eu estou contando aqui como referência a partir de algumas mudanças que eu fiz no meu operacional. E também eu sempre salvo aqui o dia da semana para que eu entenda qual foi deles que eu operei. E também, a depender da forma que vocês operam, se vocês operam às vezes em pares específicos, como eu operei antigamente, realmente esses pares eu gosto de deixar como referência. Quando eu operava apenas Nasdaq também deixei referenciado por aqui. Então isso ajuda um pouquinho a você olhar para trás e visualizar o que você fez anteriormente. É muito interessante e prático. E eu também coloco por aqui se eu fiz a operação ou não, quando eu fiz uma entrada e se eu tive um resultado positivo ou não. Eu já coloco o nome do par e a porcentagem que eu acabei tendo de retorno ou de perca na operação e coloco um printzinho da imagem lá puxado do TradingView para acompanhar e ter isso referenciado para que eu saiba. Nessa semana eu fiz uma operação, nessa semana eu fiz outra, uma foi boa, outra foi ruim. Então eu consigo ter essa referência, esse mapa mental, essa visualização mais fácil pelo Miro. Então eu gosto de ter aqui também informações da minha semana. Eu vou colocando aqui todos os dias algumas informações sobre como foi. Eu estive em viagem recentemente na segunda-feira, eu voltei, então deixei isso referenciado para saber caso não tenha operado qual foi o motivo. Tudo isso também acaba ajudando, como eu comentei, a olhar para trás e melhorar alguns sentidos que são interessantes, tá? Eu também tenho as minhas entradas em relação à parte de valores, então eu tenho aqui se eu tive um take, um loss ou um break-even, fiquei no 0 a 0 e coloco as porcentagens por aqui e também tem algumas informações das minhas contas também nesse canto. Então eu gosto de mais ou menos separar dessa forma e como vocês podem ver nesse quadro, tem várias semanas, inclusive outros momentos que eu operava outros pares, outras formas de operar, como eu operava ainda SMC lá atrás. Se tu quiser ver um vídeo, inclusive, por que eu parei de operar o SMC como um todo, tem aqui embaixo na descrição. Vou deixar para vocês também referenciado pelo YouTube por aqui, caso vocês queiram ver, tá? Então eu consigo olhar para trás de várias formas e o Miro acaba ajudando muito, porque ele é muito fácil de utilizar. Vocês conseguem fazer vários desenhos aqui, linkar vários pontos. Então, por exemplo, se eu quero linkar esse ponto, essa forma, esse shape, com o do lado eu consigo puxar uma seta. Então, eu que gosto muito de transformar as coisas de forma visual, recomendo que vocês façam o mesmo para criar algo parecido com isso daqui. É muito simples. Basicamente, vocês vão usar somente essas ferramentas aqui de formas, né? E vão puxar um retângulo, por exemplo, aqui, para trazer ele, enfim, e vão montando ele de maneira geral, como for mais fácil para vocês e com o layout que vocês quiserem, mas usem e brinquem um pouquinho aqui dentro, porque vai ajudar muito a utilizar essa ferramenta aqui nessa forma, caso vocês também gostem de ter algo mais visual, como eu gosto do Miro. Beleza, pessoal? E aqui falando já do Notion, por que eu gosto tanto dessa ferramenta? Porque ele é muito modular, a gente consegue fazer várias pastas, basicamente, uma dentro da outra, e nela eu consigo guardar, por exemplo, minha caixa de ferramentas. São conteúdos, livros, vídeos que eu gosto de acompanhar, que tem algum conteúdo importante. Então eu gosto justamente de utilizar ele, justamente para salvar esse tipo de informação. Eu consigo criar várias pastas e subpastas dentro dele para isso. Uma que eu gosto muito é ter um journal, ou seja, um lugar que eu consigo escrever o que eu estou pensando naquele momento, quais entradas eu peguei, como eu me senti. Vocês podem ver que algumas coisas que eu escrevo aqui eu replico nessa semanal aqui do Miro. Então isso também acaba ajudando a complementar os conteúdos. São ferramentas complementares, querendo ou não. Então eu gosto de ter essa separação e as ferramentas, tudo isso eu acabo separando por aqui. Por exemplo, as minhas execuções. Eu gosto de separar, por exemplo, a partir do mês e eu sei se o meu mês foi negativo ou positivo quando eu coloco, por exemplo, esse ícone. Eu consigo escolher a cor dele. Então eu sei da minha forma de operar e minha forma de organizar, que eu sei que o mês de junho foi um mês ruim para mim. Eu não tive um resultado positivo de forma geral. Acabei ficando para trás aqui em mais ou menos 0,5%. Então isso é um ponto que é interessante vocês organizarem e aproveitarem o máximo, principalmente do Notion, para isso. Voltando aqui um pouquinho mais, a gente consegue construir um calendário também das operações. Então isso ajuda bastante
até essa visualização, como eu comentei, é parecido com o Miro, mas no Miro eu foco mais na semana e no Notion eu tenho aqui uma visualização mais mensal também das operações como um todo. E para cada mês eu consigo separar, escrever o que eu quiser aqui, então isso facilita bastante. Aqui em maio, por exemplo, eu escrevi demo, onde eu tinha tirado as minhas contas pessoais e as também que eu tinha funded, e fui só operar na demo para fazer alguns testes. Tirei maio inteiro para fazer isso. E em junho eu continuei, botei uma conta, por exemplo, eu já sei que em junho está aqui adicionado uma das contas que eu tinha na Funding Pips e operei por ela, e mantive uma conta demo fazendo alguns testes. E a partir dali de julho eu já sei também que foi o mês que eu comecei a rodar as minhas duas contas funded normalmente. Então isso também ajuda na organização de forma geral. Recomendo que vocês façam o mesmo. Então, por exemplo, abrindo aqui em agosto, eu gosto de ter, por exemplo, uma tabela filtrando as operações que eu montei. Eu consigo saber se ela foi loss ou se ela foi take ou break-even, como eu comentei antes. Também por aqui, com os resultados, porcentagem que isso impacta, querendo ou não, na minha banca como um todo, no resultado da minha conta. Os dias da semana que eu operei, o mês já está filtrado por aqui. Então, tudo isso ajuda a gente a ser mais assertivo. E quando a gente vai falar, por exemplo, de operações, vamos pegar essa daqui do áudio SD, eu também coloco aqui dentro mais informações detalhadas, que são então um print da operação, um print da conta que eu operei nela para fazer a entrada, e também escrevo como eu estava vendo a operação, o que eu enxerguei ali como um todo, e também, caso tenha sido algum tipo de erro, um loss ou um break-even, eu coloco quais foram os erros que eu cometi naquela operação. Então isso também acaba ajudando no conteúdo como um todo e também a olhar para trás e melhorar com os erros, tá certo, pessoal? Então recomendo que vocês tenham algo parecido, construam isso. Aqui no Notion exige que vocês tenham um pouquinho mais de tempo, mas começar com algo básico, como uma tabela como essa aqui de cima, é muito simples e com até a ajuda do ChatGPT fica até mais fácil fazer tudo isso. Beleza, pessoal? E o último ponto só para comentar ainda sobre o Notion, recomendo que o plano de vocês, o plano de trade, esteja por aqui. Então eu tenho aqui o meu perfil de trade, como eu gosto de operar, as minhas regras para operar, o que eu estou buscando. Tem também aqui o meu checklist para poder fazer uma entrada específica, tudo que eu uso ele aqui para poder operar, eu venho e começo a clicar aqui um por um, até eu realmente fazer a operação e ter a certeza de que eu executei passou por esses critérios. E eu também tenho aqui o meu plano de trade, de uma maneira geral, sempre que eu preciso visualizar, eu abro isso de manhã e dou uma olhadinha com mais informações que eu gosto de guardar aqui, algumas execuções padrões e tudo mais. Então, pessoal, essas são duas ferramentas, o Miro e também o Notion, que vão ajudar vocês demais no dia a dia. Separem por caixinhas, vocês conseguem vir aqui, ó, apertar um botãozinho de mais e tem várias opções para montar como eu montei. É basicamente vir aqui em página e ele já criou uma nova página. Vocês conseguem ir adicionando aqui outras ferramentas conforme a necessidade de vocês. Vejam que ela já fica aqui e aí vocês personalizam ela com cores e várias informações caso vocês queiram fazer isso. Então recomendo muito, usem essas duas ferramentas, o Miro para deixar algo mais visual, caso vocês queiram, eu foco mais na semana principalmente por ele, e também no Notion, onde eu salvo aqui informações como um todo, do YouTube, do Instagram e também da minha forma de operar para o meu dia a dia. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo, acompanhem os conteúdos por aqui também com mais frequência, vou tentar postar esse lado também fora do trade, que muitas pessoas querem às vezes conhecer mais ferramentas e como eles podem melhorar. Eu gosto dessas duas aqui para me organizar de uma maneira geral. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana, bons trades e até o próximo vídeo.